ESG. Sabe, quando a gente fala sobre isso, quase sempre surge um pé atrás, né? A gente vê um monte de metas super ambiciosas, mas que parecem, sei lá, meio longe da realidade. E aí se cria aquele vão, sabe? Entre o que se promete e o que de fato acontece. Mas e se o problema não for a intenção? E se for o jeito que a gente toma as decisões? Olha, vamos pensar um pouco sobre isso. Essa frase da neurociência é basicamente a chave para entender tudo. Quando a pressão aumenta, quando tem muito ruído, muito medo, nosso cérebro meio que entra em modo de sobrevivência. E nesse estado, a gente acaba pegando uns atalhos que, nossa, podem levar a decisões bem ruins, mesmo que na hora pareçam a coisa certa a se fazer. Então, o que acontece? Será que o fracasso de tantas iniciativas de SG é por falta de vontade? Ou será que é por falta de um método? Um jeito claro de navegar por essas escolhas que são tão complexas? O problema talvez não esteja no o quê, mas no como. E aí é que tá. A solução talvez não seja fazer mais promessas, mas sim ter um processo forte, um método que consiga construir uma ponte, sabe? Uma ponte bem sólida e confiável entre a nossa intenção e a nossa ação. E esse método tem nome, Mediação ISG, ou MSG. A ideia é genial de tão simples. É basicamente organizar a conversa para que as decisões sejam claras, humanas e, o mais importante, que a gente possa verificar depois. É uma ferramenta prática para botar ordem no caos. Funciona assim, ó. São 4 pilares bem simples de entender. O M, de mediação, organiza o diálogo para diminuir o ruído. O E, de ambiental, garante que a gente não está só jogando a conta para os nossos filhos pagarem. O S, de social, foca em criar paz e incluir todo mundo. E o G, de governança, constrói a confiança que amarra tudo isso e faz funcionar na prática. No fim das contas, o pulo do gato é esse aqui. O método transforma o que poderia ser um conflito numa cooperação que gera resultado. E como ele faz isso? Simples. Ele cria uma régua única, um critério que todo mundo concorda em usar para medir todas as opções, de forma justa e transparente. Ok, a teoria é vinda, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Para ver isso, vamos mergulhar na história da empresa C. Uma companhia que não só sobreviveu, mas cresceu muito aplicando exatamente esses princípios. Pois é, uma tese de doutorado foi a fundo e descobriu 4 caminhos bem claros, 4 avenidas, por onde as práticas de SG dessa empresa C criaram valor de verdade, valor que dá para medir. Vamos olhar cada um deles. O primeiro caminho é bem direto ao ponto: qualidade. Um princípio básico do ESG, certo? Ao investir pesado em pesquisa e ter um controle de qualidade super rigoroso, o resultado foi direto no produto final. Um produto muito melhor, que virou líder de mercado. O segundo ponto, a reputação da empresa. Com uma governança forte e responsabilidade social, a imagem dela melhorou muito, claro, mas não foi só isso. Os riscos legais e financeiros diminuíram drasticamente. O resultado? Menos multas e uma confiança muito maior do mercado. Agora, essa parte aqui é genial. Pensa na visão estratégica. A empresa pegou um problemão ambiental, o que fazer com as baterias velhas, e transformou numa oportunidade de negócio que dá muito dinheiro. Isso sim é pensar fora da caixa. E olha, não é só papo, os números estão aí para provar. Esse gráfico mostra o tamanho do sucesso dessa aposta. A receita da divisão de reciclagem, gente, praticamente triplicou em só 2 anos. Isso é transformar sustentabilidade em lucro, na veia. E por último, mas super importante, grana. Acesso a capital. Sendo transparente, mostrando todas as informações de ESG, a empresa construiu uma relação de confiança enorme com investidores e com o governo. Isso tornou tudo mais fácil, mais barato. O dinheiro vai para onde tem confiança. Simples assim. É importante entender que esses 4 caminhos não são coisas separadas, que aconteceram por acaso. Eles se conectaram para criar um desempenho assim excepcional, tanto financeiro quanto não financeiro. E isso colocou a empresa em outro patamar no setor dela. Para a gente ter uma ideia do impacto, vamos começar com o número 10, 1554. Esse foi o total de patentes que a empresa C tinha pendentes em 2022. É uma prova gigantesca da força de inovação deles. Mas um número sozinho não conta a história toda, né? Olha só esse gráfico. Ele mostra a tendência por trás daquele número incrível. O crescimento foi gigante, quase 5 vezes maior em poucos anos.
A gente consegue ver a conexão clara entre o foco em pesquisa e o resultado prático, valioso. E agora a gente junta todas as peças. De um lado, a liderança de mercado, com mais de 37% de participação. Do outro, o retorno financeiro, que é sempre maior que a média da indústria. A mensagem aqui é muito clara: liderança em ESG e retorno financeiro andam de mãos dadas. E o que isso significa no dia a dia, na prática? Poder. Poder de colocar preço no seu produto. A pesquisa mostrou que a empresa C consegue cobrar 20% a mais que os concorrentes. Isso é um benefício que vai direto para o caixa da empresa. E para fechar essa parte com chave de ouro, dá uma olhada nessa comparação. Em 2022, a indústria cresceu 88%. A empresa C, 158%. O gráfico deixa bem claro quanto ela disparou na frente de todo mundo. Tudo isso nos traz de volta ao ponto principal, a ideia central de tudo. O sucesso do ESG não está na promessa bonita, está na qualidade de cada decisão, no processo. O valor de verdade é criado no caminho, não só no destino. E tem uma frase que resume essa filosofia de um jeito perfeito: decidir bem é servir. Pensando bem, é isso mesmo. Tomar uma boa decisão é um serviço que a gente presta para todo mundo, para os clientes, para os funcionários, para a sociedade, para o planeta. Então, para a gente fechar, fica uma provocação. Uma pergunta para a gente levar para casa. E se a gente começasse a tomar cada decisão hoje, agora, pensando em como ela vai nos afetar lá em 2050? Adotar essa visão de longo prazo como o método Magic propõe pode mudar completamente o nosso presente. A jornada da boa intenção para um grande valor começa aí. Começa em cada escolha.